Olá, eu sou Gerra Santos e nesse vídeo especificamente, diferente dos vídeos convencionais postados aqui no canal, eu vou estar respondendo algumas perguntas que foram deixadas pelos inscritos na minha caixa de e-mail e algumas perguntas que foi diretamente enviado no meu WhatsApp, aí de pessoas mais próximas, né, de conhecidos, pessoas mais íntimas, vamos dizer assim. Também vou estar respondendo essas perguntas e citando o nome de cada uma delas aqui, tá? O nome de cada pessoa que fez essas perguntas, porque eu vou estar respondendo diretamente para aquela pessoa. Então são várias perguntas, eu tive que separar algumas. Muitas perguntas que chegou até mim, elas são parecidas ou outras são idênticas. Então eu selecionei o nome de algumas dessas pessoas que fizeram os mesmos tipos de perguntas, então vou estar respondendo, vou citar o nome de cada uma delas antes e a resposta vai valer para essas pessoas que fizeram perguntas semelhantes ou até iguais, ok? Então esse vídeo ele vai ser um pouco mais extenso do que o normal, mas eu espero aí estar contribuindo e sanar as dúvidas das pessoas dentro do meu conhecimento e falar sobre tudo aquilo que eu realmente vivi desde uma pequena idade até os dias de hoje, nesse assunto voltado para a ufologia, ok? Então segue o vídeo, porque aqui quem conta a história também sou eu. E para vocês que estão chegando no canal agora, esse vídeo é um pouco diferente dos outros, porque se trata de uma caixa de perguntas que eu vou estar respondendo dos inscritos do canal, de pessoas que participam de comunidade de ufologia, sobre as experiências que eu vivi e aquilo que eu passei na minha adolescência até os dias de hoje. Então, se vocês estão chegando agora, se inscrevam, deixem o seu like se gostar do conteúdo e também compartilhem esse vídeo para qualquer tipo de pessoa que vocês entendam ou acreditam que também possam gostar desse tipo de conteúdo. O vídeo é um pouco mais comprido do que os demais, porém vale a pena porque eu vou estar respondendo uma a uma tudo aquilo que me foi perguntado. Vamos conferir. Essa pergunta vem de Marília, cidade vizinha de Bauru aqui. E a pergunta é de Renan Dias. Ele pergunta: como são os seres que falam com você? Bom, Renan, eu imagino que você deve estar perguntando desse povo de Erepes Eridani, que é a raça que mais entrou em contato comigo lá desde a década de 90 até a última vez que foi há 5 anos atrás que eu tive contato com o Erepes Daniano e foi o Zuyan, né? Só que já foi de forma extrafísica, tá? E eu acredito que você quer saber as características dessa raça em particular, porque houve outros seres que conversaram comigo lá no passado, e que a característica física é totalmente diferente da característica do Zuyan Starimiani, que é um Erepes Daniano. Bom, então a aparência do Zuyan, ele tem, começar pela altura dele, assim, não é que eu tenha medido a altura dele não, mas eu comparo a altura dele com a minha. Então eu tenho 1,88, então ao meu ver o Zuyan tem aproximadamente 2 metros e 2, entre 2 metros e 2 metros e 5 de altura, no máximo. Então comparando sempre a altura dele com a minha. Ele possui a pele clara, né, se eu fosse comparar com as raças que eu conheço, eu diria que a que mais se aproxima seria a raça alemã. Né, os olhos dele eu sempre descrevi como azuis, mas depois de um tempo, em algumas experiências que eu estive com ele frente a frente, eu percebi que os olhos dele têm a tonalidade das estrelas, tá? Não é exatamente azul, como eu descrevia no início. Mas só mais adiante, depois do segundo contato, que eu pude confirmar esse detalhe. E os cabelos dele são loiros, ondulados, né, até os ombros. Então, pelo menos todas as vezes que eu o vi, estava dessa forma. Ele tem um corpo bastante robusto, um corpo assim até
atlético, né? Se for comparar com aquilo que nós conhecemos aqui, né, no nosso mundo. E creio que ele deva ter aproximadamente seus 115 quilos, imagino eu, pela altura, tá? Porque ele tem um corpo atlético, ele tem uma massa corpórea magra, né, vamos dizer assim. E que mais? Eu acredito que ele não tenha nenhuma... Assim, os olhos dele, como eu te disse, são oblíquos, tá? E um pouco maiores do que os olhos de um ser humano normal, né, que conhecemos aqui. Os olhos são oblíquos, acompanhados pela sobrancelha, que também tem a tonalidade do mesmo tom do cabelo dele. E essa é a aparência do Zhuyan. Toda a raça erepsidaniana possui uma aparência muito semelhante com a do ser humano. Eu já tive a oportunidade de ver uma experiência em 2002, 3 desses seres erepsidanianos, e em projeção extrafísica eu tive a oportunidade de ver um grupo de erepsidanianos conversando entre eles, e aquilo chamava muita atenção, né? Mas todos eles são praticamente humanos. A diferença muito mínima, teria que prestar muita atenção para realmente perceber que não se trata de um ser humano. Vamos aqui então para a segunda pergunta. Essa vem de Bauru mesmo. Marcos de Oliveira, ou Marcos Oliveira. Alguém mais já viu junto com você? Olha só, não está bem especificado, mas eu também acredito que ele deve estar se referindo aos seres, né? E não aos objetos, né? Mas, fazendo uma pequena observação aqui então, Marcos. Os objetos, as naves, sim, outras pessoas já viram, estando junto comigo, sim. Desde amigos, a ex-companheira, e viram, presenciaram esses objetos nos céus junto comigo. Isso aconteceu sim. Seres extraterrestres, geralmente eles vinham, quando eu tinha esse contato mais próximo, eu já morava sozinho, uma pequena parte num bairro chamado Vista Alegre, um tempo que eu morei sozinho, um curto espaço de tempo, e no Beija-Flor, que foi um espaço maior, que foi onde aconteceu o meu contato mais profundo com esses seres. Então, eles geralmente vinham quando já era tarde da noite e esses contatos ocorriam. E geralmente também eles não avisavam quando isso ia acontecer, tá? Mas sim, tem uma situação que eu quero aproveitar para contar agora, que só em 2012 eu fui ter a resposta para isso, que se trata de uma aparição de um erepsidaniano, de uma criança erepsidaniana que apareceu numa fotografia, na qual durante muitos anos isso foi um mistério na minha família e na minha vida. E eu percebi que houve um bloqueio de memória durante algum tempo que não permitia que eu recordasse de algumas coisas ligado a esse ser que apareceu na foto. E em 2012, depois foi esclarecido para mim através de um contato que eu tive. No ano de 2012, foram 2 contatos, aliás, no mesmo ano, e lá foi esclarecido para mim. Então eu tenho que contar assim do início, para que vocês entendam o que eu estou falando. O fato é que em 1990 eu comecei a estudar numa escola que ficava mais ou menos aproximadamente 1 quilômetro da minha residência. Então o meu pai sempre me levava na escola. E teve alguns dias que eu sempre gostei de ser, mesmo com 7 anos de idade, eu sempre gostei de tentar ter a minha independência, enfim, fazer as coisas de maneira individual. E ficava, porque minha mãe sempre muito preocupada, jamais que ela permitiria eu ir sozinho para a escola. E aí eu fiquei muito na cabeça do meu pai uma época, então ele começou a me levar só até o meio do caminho, do trajeto. E teve uma situação, eu contando isso agora, provavelmente meu pai não é mais vivo, mas minha mãe
é viva e vai estar vendo esse vídeo, possivelmente ela vai lembrar disso. E houve uma situação na qual, no caminho, no trajeto, eu encontrei um garoto, que eu com 7 anos de idade, ele representava ter mais ou menos a mesma idade, e ele me deu uma fruta que hoje em dia eu sei que era uma acerola, mas para mim naquele momento ele falou alguma coisa como guaraná, e ele deu aquilo ali para eu comer e a gente foi para a escola. Só que eu nunca via esse garoto entrar na escola, ele sempre ficava próximo ali, mas eu nunca via ele nem na hora do intervalo, nada. E quando eu cheguei em casa depois, nesse dia, que era um dos dias que o meu pai não acompanhou até lá na escola, eu comentei isso aí. E ele se apresentou, esse garoto se apresentou para mim como Ari, quando eu perguntei o nome dele. E aí, na época, eu comentei com a minha mãe, ela ficou desesperada. Minha mãe tinha muito medo de alguém se aproximar de qualquer um de nós, né, filhos dela, com intenção de passar droga ou qualquer coisa dessa natureza. Então ela ficou super preocupada. Quando meu pai chegou do serviço, ela falou que era a partir daquele dia para o meu pai acompanhar até na porta da escola. E, enfim, a gente ia a pé esse trajeto e assim foi feito. Isso em 1990, tá? E o fato é que por volta das 6h30 da manhã, 20 para as 7, a gente sempre fazia um trajeto que ia pela rua por baixo até chegar na escola. Depois subia reto e praticamente chegava na escola. Por alguma razão, meu pai começou a trocar esse trajeto. Então a gente começou a cortar caminho pelo meio do campo, de um campo do Santa Luzia. O pessoal chamava de campão e tal. E naquela época, ao redor desse campo, havia uma escola do lado, mas havia muito mato alto. Então, por volta das 6h30 da manhã, 20 para 7, tinha muita neblina ali, como se fosse uma névoa, sabe? E toda vez esse garoto vinha, encontrava meu pai e eu no meio do caminho e começava a fazer perguntas para o meu pai e ia até na porta da escola. Ele sempre carregava com ele uma caixinha, como se fosse um estojo de lata, sei lá, e começava a fazer essas perguntas. Só que ele sempre se direcionava ao meu pai. E o meu pai respondia. Eu me lembro dele perguntava coisas do tipo: tudo bem, tio? Ô tio, você trabalha com o quê? Aí meu pai respondia que era pedreiro. Ô tio, mas pedreiro é quem constrói essas ruas? Aí meu pai explicava que não, que isso era obra da prefeitura. E ele explicava construir a casa. Aí ele vinha: ô tio, mas você construiu alguma casa por aqui? Ô tio, você assistiu Sessão da Tarde? Tio, você assistiu o show da Xuxa? Era assim. E isso foi diversos dias seguidos, isso aconteceu. E ele acompanhava sempre e toda vez, quando chegava de frente com a escola, tem um posto de saúde, até hoje. Ele falava, meu pai deixava ali, ele falava que ia tomar água, eu entrava para a escola e depois eu não via mais esse menino. Isso aconteceu durante o ano todo, até que passou-se um bom tempo, realmente aí eu comecei a ir sozinho e depois de um tempo eu não encontrei mais esse garoto. Já passado muitos anos depois, 9 anos depois ou 10 anos depois, acontece esse fenômeno da foto. E quando aconteceu foi o seguinte: o meu pai tirou essa foto de mim e na foto, quando revelou, apareceu esse menino olhando para a câmera. Só que nem eu e nem meu pai se deu conta de quem se tratava aquele garoto. E isso foi um mistério para nós durante praticamente 10 anos. Né? E o meu pai, ele falava que antes dele morrer, ele queria entender esse mistério aí. Então foi uma coisa, como eu te disse, que essa pessoa não estava ali no momento da fotografia. A foto vai estar aparecendo do lado aí para vocês verem de quem eu estou falando. E até aquele presente momento eu também não tinha, nem de forma consciente, tido nenhum tipo de contato com seres extraterrestres. Isso ao meu ver eu não tinha tido. E os anos rolaram e meu pai faleceu em 2007. Essa foto foi tirada em 99.
em 1999, uma câmera comum dessas que usava filme, depois tinha que revelar o rolo de filme, foi onde apareceu a imagem desse garoto. E aí, já nesse ano de 2007, que foi quando meu pai faleceu, meus contatos já haviam iniciado lá em 1996 e intensificado em 1999, que foi o ano da foto. Mas no momento que eu percebi essa imagem, esse garoto na foto, eu não tive como atrelar com o que acontecia lá no início dos anos 90, com esse garoto que acompanhava até na escola o meu pai e eu. Então houve um bloqueio de pensamento por alguma razão, por algum tempo. E só em 2012, eu não vou me estender muito nesse detalhe, nessa história, mas tem que ser contado. Só em 2012, em um contato extrafísico e depois em um contato que eu tive com um ser chamado Jollerman e o outro ser chamado Patan, que me foi revelado então que esse registro que eu tinha era de um erepsidaniano, né? Que era uma criança erepsidaniana. Nesse contato me foi revelado. Meu pai já havia falecido e isso aconteceu em 2012. Então, infelizmente, ele não teve a resposta que ele sempre quis ter sobre essa foto, porque ele também não se lembrava. Houve um caso, ainda em cima disso, que foi bastante curioso, que alguns anos depois, isso meu pai me contou mais ou menos em 2003, mais ou menos nessa época, porque eu já não morava mais com eles, tá? E que ele estava voltando da casa da mãe dele, e existe uma avenida chamada Duque de Caxias, que é uma avenida super movimentada, e ele estava esperando para atravessar essa avenida, quando ele escutou do outro lado alguém falar assim: atravessa, tio. E ele olhou e viu o menino do outro lado da avenida, sozinho, tarde da noite, já mais de 11 horas da noite. E ele disse que o meu pai, contando para mim, ele fala que o medo dele era que esse menino atravessasse essa avenida. Então, para que isso não acontecesse, o meu pai atravessou e foi conversando. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? O que você está fazendo aqui? E foi tendo um diálogo com ele, e ele respondia até de uma forma direta, mas não tão específica. E aí, quando meu pai questionou ele o que ele estava fazendo ali naquele horário, ele deu uma resposta totalmente estranha para o meu pai, dizendo que ele tinha ido com o irmão dele pescar, e o irmão dele havia descido ali para baixo para fazer suas necessidades fisiológicas, e que ele estava ali, aguardando, e o irmão dele não tinha retornado. Meu pai achou super estranho, uma porque não tem rio por ali, e outro porque não tinha muito sentido aquilo que ele estava dizendo. Aí onde você mora? Ele apontava na direção da casa onde meu pai morava, mais ou menos na mesma direção. Então eles vieram conversando, atravessaram um bairro, e ao chegar na entrada da vila onde meu pai residia, esse garoto se despede do meu pai. O meu pai sobe o barranco, a hora que ele pisa no asfalto, a memória dele volta. E ele lembra do garoto da época da minha infância. Mas ainda assim não associa com o garoto da foto. Então é uma coisa altamente inexplicável aos olhos assim dos conhecimentos que nós temos aqui, dentre os humanos. O meu pai me confidenciou isso. Hoje ele não está mais aqui para confirmar essa história, mas eu dou a minha palavra que ele me contou isso, e de fato eu acredito que realmente tenha acontecido. E ele não se tocou que se tratava daquele garoto. E eu também, vendo a foto em 1999, não me toquei que se tratava do garoto que sempre acompanhava ali na época que eu era criança, indo para a escola. E depois vim saber que ele é um erepsidaniano, que estava ali desenvolvendo um trabalho já de energia mesmo, né? Vendo todo um padrão familiar para desenvolver as atividades que futuramente foi desenvolvidas comigo, né? E até porque isso não é só comigo, também tem a ver com outras pessoas da minha família e do passado.
Então, eu diria que esse ser, esse garoto, que segundo o Jollerman, ele se chama Ronas, ele é um extraterrestre. Ele é um extraterrestre e meu pai presenciou sim. Presenciou esse ser junto comigo durante mais de um ano, inclusive, nos acompanhando quando ele me levava para a escola. Aqui tem um comentário vem de São Paulo, Patrícia Cunha, tá? Eu coloquei porque essa pergunta eu coloquei mais ou menos próxima, porque tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco. E ela diz: eu vi a foto, para mim é um ser humano normal. Ok, Patrícia, realmente, qualquer pessoa que olhar aquela foto, realmente de primeiro momento vai dizer que é um ser humano comum daqui da Terra e ponto final. Não questiono, realmente se você olhar fisicamente com a foto na mão, você percebe alguns detalhes que a foto digital não mostra, né? Alguns detalhes como um certo parte do rosto dele tinha uma certa transparência, né? Como se não tivesse totalmente materializado ali naquele momento que a foto foi tirada, já que naquele momento só estava meu pai e eu em casa, né? E o Ronas apareceu entre nós dois ali. No caso, meu pai tirou a foto e ele apareceu olhando para a câmera. E no momento dessa materialização, nem meu pai nem eu conseguiu notar a presença dele ali. Só quando revelou a foto que foi possível enxergar a imagem dele gravada no negativo, inclusive ali. Mas concordo, realmente, a aparência, você olha, você diz que é um ser humano mesmo. Os erepsidanianos são muito semelhantes a nós. Pergunta aqui vem de São Paulo, Rafael Moura. Quem é Zuyan? Escreveu Zuyá aqui, mas é Zuyan, tá? Zuyan Starimiani. Quem é Zuyan? O Zuyan, ele é um dos comandantes que existe na Confederação Interestelar e ele é um dos seres assim que mais tem influência no planeta Terra, com os humanos, tá? É um dos seres que está diretamente ligado com a evolução humana. Acontece que o povo de Erepsiredidani, eles possuem por si próprio uma tarefa muito grande de ajudar esse setor do universo, da galáxia onde nós nos encontramos, a evoluir livremente, sem manipulação de outras raças, né, que não querem o nosso bem. Então o Zuyan, ele é um explorador. Assim como ele, existem outros, mas o que mais conversou comigo todo esse tempo realmente foi ele, e ele é o que mais se aproximou de mim como ser humano e conhece todas as nossas emoções, o extremo de nossas emoções, e toda vez que ele conversa comigo, ele age exatamente como um outro ser humano age aqui. E o Zuyan Starimiani, eu sempre tive ele com uma postura de um irmão mais velho e de alguém que tem um amor fraternal, digamos assim. Eu notei que o Zuyan em si, ele não só ele, mas a raça erepsidaniana não se prende ao amor por uma pessoa só. Eles têm uma preocupação com a totalidade, né? E o Zuyan em particular, eu não sou o único. Eu tenho conhecimento de 4 pessoas que foram contatadas por seres erepsidanianos. Eu não sou o único a ser contatado. Então acredito que o Zuyan também deva ter contatado outras pessoas por aí. E eu acredito que a impressão que ele passa para mim é a que ele passa para qualquer outra pessoa que conheceu. E esse é o Zuyan. Próxima pergunta vem de São Paulo. Pergunta feita pelo Paulo Regis. Por que se esconde tanto esse assunto? Do que se teme? Boa pergunta, viu, Paulo? Olha só, eu vou dar assim um ponto de vista
clássico dentro da ufologia sobre a pergunta que você fez. Em 1947 caiu um disco voador em Roswell, e alguns dias após isso, esse acontecimento, foi então decretado o acobertamento militar. E na época eles tinham praticamente acabado de terminar uma guerra, então o assunto provavelmente tivesse interesses bélicos, interesses econômicos e tantos outros interesses. Então, ao meu ver, os militares tomaram a decisão correta naquela época. E o que é dito hoje sobre esse acobertamento? É dito que a humanidade não estaria preparada para receber certos detalhes sobre o disco voador em si, e também pensa-se muito no lado religioso, porque para muitas religiões o disco voador é coisa de Satanás. Então, se ficar comprovado cientificamente, não cientificamente, mas de uma forma pública e oficial, que existem discos voadores e que são tripulados por seres extraterrestres e de origem extraterrestre, que não fizeram parte, digamos assim, do pecado original bíblico, Adão e Eva, isso traria um impacto muito grande entre muitas religiões. Então isso poderia gerar até uma guerra santa. Então, de certa forma, isso é bastante preocupante. Existe um grande nível de preocupação voltada para esse campo da religião, porque muitas pessoas não aceitariam seres chegando aqui, eles não topam muito essa ideia de que existam seres com tecnologia superior que possam vir até aqui, que fazem parte da criação divina, vamos dizer assim. Muitas pessoas não aceitam isso e muitas religiões também não aceitam isso. Então esse é um dos principais, até o presente momento, uma das principais razões do acobertamento militar. Isso é uma coisa que os Estados Unidos faz isso, a Rússia faz isso, os Estados Unidos faz pressão em cima dos outros países que adotaram o mesmo tipo de acobertamento. O Brasil também faz, e isso acaba sendo mantido, vem sendo mantido já há décadas. Tá? Mas não vai ser mantido para sempre, tá? Isso vai acabar. Já está acabando. Olá, Gerard, saudações. A pergunta que eu quero fazer para você é o que você sente quando você está sendo abduzido. Uma vez você me contou que você estava deitado no seu quarto e foi abduzido. Quais as sensações físicas que você sentiu? Eu tenho muita curiosidade de saber. Um grande abraço. Um abraço para você, Gi. Valeu por ter mandado a sua pergunta, viu? Então, Gi, é o seguinte, eu me lembro sim quando eu comentei isso para você, mas não foi bem uma abdução, porque eu sempre costumo dizer assim, a abdução é quando você é levado à força ou sem o seu consentimento, você é raptado, sequestrado para dentro de um disco voador. Isso é uma abdução. Nesse caso aí, eu volto a dizer, foi uma visita de dormitório. Muitas das vezes eu sempre fui de fazer meditação no telhado de casa, dentro do quarto. Hoje eu faço um pouco menos, mas nessa época aí principalmente eu fazia muito. E quando aconteceu esse detalhe, foi o que eu citei agora há pouco, foi na situação que eu conheci o Jorma e o Pata. Então a sensação é a seguinte, você pode estar acompanhado de outra pessoa do seu lado, na cama, e isso para os seres, se eles tiverem que realizar essa atividade, não faz a menor diferença, porque a outra pessoa fica em estado de transe, e eles adentram o seu quarto, através da tecnologia deles. Ou até mesmo através de algumas projeções que eles fazem, para te preparar ali momentos antes de você ser levado fisicamente para esses ambientes, para dentro de uma nave ou para qualquer outro local onde eles vão realizar algum tipo de experimentos. Então a sensação, pelo menos comigo, é de ser envolvido numa espécie de uma bolha que ela vai se moldando ao formato do nosso corpo e ela começa a comprimir, né? Pelo menos comigo ocorre dessa forma, aonde eu começo a sentir um pouco de frio
e ao mesmo tempo eu sinto os ossos do corpo como se estivesse estralando. E já dentro desse momento eu vou escutando a voz que vai me auxiliando dentro da cabeça, antes mesmo de concluir esse processo. E ali, em frações de segundo, eu já me vejo dentro do aparelho. Isso é o que ocorre quando alguma experiência não ocorre dentro do ambiente onde você está, mas você é pego naquele local. Então comigo é assim. E aí a experiência ou aquilo que você tem que vivenciar ocorre dentro da nave. E foi assim com o caso do Jollerman e do Pata. E ocorreu 2 vezes no mesmo ano, foi em 2012. E a primeira vez, normal, que foi bem mais curta, né? Assim, do que a segunda. O segundo contato foi bem mais longo, levou mais tempo. O primeiro foi meio que interrompido, porque eu me recordo que houve uma espécie de um solavanco naquele ambiente onde eu estava. Quando aconteceu a primeira vez, eu me recordo que o Pata não deu muita bola. Mas quando aconteceu a segunda vez, aí ele ficou preocupado. Tanto é que ele entrou numa sala que naquele momento não foi mostrado para mim, e eu fiquei ali só com o Jollerman. E o Jollerman pediu para eu ficar à vontade, podia tocar na parede, olhar. Inclusive teve uma poltrona que descia da parede assim, e umas luzes intercaladas, uns pontos azuis assim. Um ambiente muito bonito, um cheiro de pomar, de laranja lá dentro. E aí ele retorna e diz que eu precisaria voltar. Ele pegou e falou que eu precisaria voltar. E nesse momento eu retorno da mesma forma que eu fui levado, né, pro quarto ali. E foi bem curto esse momento, mas a sensação é essa, nunca foi diferente. E mesmo quando eu estou contando agora desses seres que eram de capela, mesmo quando foi com os erepsidanianos, a sensação foi a mesma, ok? Olá, meu amigo Gerard. Olá a todos do canal. A minha pergunta seria: como foi o encontro, né? A primeira vez que você teve o contato, qual foi sua reação, o que você pensou no momento? Você falou, nossa, eu não acredito que tá acontecendo isso. O que passou na sua cabeça? Isso que eu queria saber. Valeu, obrigado. Boa, Gustavo, um abração para você, amigão. Valeu por participar aí da caixa de perguntas do nosso canal aí. Então, Gustavo, é o seguinte, quando o encontro físico aconteceu, eu já estava muito bem preparado, né? Porque antes ocorreram os encontros extrafísicos, principalmente com os seres erepsidanianos. Mas então acredito que a sua pergunta, ela focada no qual foi a minha reação. Quando o encontro físico aconteceu, eu não tive tanta surpresa, porque eu já os via telepaticamente, ou então através de desdobramento astral. Então o preparo já havia acontecido, já vinha acontecendo, desde lá de 1996 até 98, que foi quando eu conheci o Zuyan. 99, os contatos também continuaram progredindo, mas não houve nenhum espanto da minha parte. Agora, se você falar de primeiro contato mesmo de todos, vai ter sido com um garoto lá na infância, com o meu pai lá, que eu citei acho que foi a segunda pergunta, que eu citei que ele acompanhava até a escola lá. E depois eu vim saber que ele, né, embora anos depois, eu vim saber que ele se tratava de um erepsidaniano, mas a gente por algum momento teve a memória bloqueada em relação a isso, e a ficha não caía, né? A ficha não caía, mas na atualidade eu sei que se tratava de um ser extraterrestre. Então os erepsidanianos, por ser muito parecido conosco, não me causou espanto, não me causou nenhum tipo de surpresa. Tinha coisas que me chamavam a atenção. Por exemplo, quando eu via o Zuyan, quando eu tive a oportunidade de ver o Zuyan se comunicando próximo, os olhos dele soltavam luminosidade quando ele pronunciava a palavra. E quando eu vi a oportunidade também de ver ele conversando em um grupo, ele e mais 2 erepsidanianos, aquilo me chamava tanto a atenção, porque ficava aquela luminosidade o tempo todo saindo dos olhos dele,
e os outros seres também, então aquilo realmente chamava atenção demais quando acontecia. Quando eu tive a oportunidade de ver isso ocorrer. Mas meus contatos com o Zuyan foram 4 físicos, assim, de encontros dessa natureza, foram 4 no máximo, né, em mais de 20 anos aí desde que eu o conheci, né, e com outros seres que não se identificavam por nomes, mas o próprio Zuyan disse que o contato extrafísico eram contatos mais seguros e que seria daquela forma que que ele se comunicaria comigo de um determinado ponto para frente, que esse ponto foi o implante, em 2002. Então não tinha necessidade tanto da presença física dele, embora existem certas épocas do ano que facilitam a vinda deles para cá. Que o planeta, digamos assim, fica numa posição favorável para que eles possam passar. E dependendo da época do ano, nada entra e nada sai. Então, isso foi muito, muito importante, ele ter passado essa informação para mim. E eu passei a ter contato com ele de maneira extrafísica, que, como ele disse, era mais seguro e também não colocava em risco determinadas situações, porque às vezes eles vêm de tão longe e para chegar aqui alguma coisa dá errado, entendeu? Então, acho que para te responder foi isso. Eu fiquei bem tranquilo, não teve nenhum espanto da minha parte, medo muito menos, e é assim que eu me sinto em relação a eles até os dias de hoje. Falou, Gustavo. Pergunta de César Vandiuri, nome difícil, César Vandiuri, de Botucatu. Por que Quirilândia? O que tem de especial nesse local? Por que seus contatos ocorreram só naquele local? Bom, César, na verdade, meus contatos não ocorreram só em Quirilândia. Eu vim conhecer Quirilândia através do pai de um amigo meu, que na época chamava o local de Campo Novo, já era conhecido como Quirilândia, mas eles chamavam de Campo Novo, para pescar. E mais tarde, quando eu adquiri uma moto, ocorreu o caso no Otávio Haase, que tem ligação total com a minha história com a ufologia, porque a nave que foi vista no Otávio Haase, no dia do evento principal, que inclusive paralisou uma festa que estava tendo numa creche lá, foi a mesma que eu vi dias antes, voltando de um bairro vizinho, e depois lá no próprio Haase eu comecei a ir, e teve uma das noites que foi quando caiu a energia, que eu estava lá e eu pude presenciar o objeto no céu. Isso lá no ano de 96. E depois da situação que aconteceu no Otávio Haase, que eu acredito que foi pouco divulgada pela magnitude, pela quantidade de pessoas que presenciou aquele fenômeno, tudo bem que na época ainda não tinha internet, né? Mas depois daquilo eu comecei a ter alguns preparos através de projeção astral e projeção extrafísica. Ocorriam algumas indicações, preparações, e foi indicado, na verdade, um local para mim dar continuidade nisso tudo, que era um morro na cidade de Piratininga. E aí o que aconteceu nessa ocasião? Eu ainda não tinha moto, não tinha comprado a moto eu compro só em 98, então eu fui de bicicleta até esse morro só para observar. E na época minha mãe não deixava praticamente eu sair de casa, enfim, e alguém me viu lá, contou para ela, então quando eu voltei, ela furou o pneu da bicicleta para que eu não andasse mais, mas eu estava lá observando esse ponto lá, e eu que ficava perto inclusive do clube que tem lá em Piratininga. E aí depois disso que houve a indicação de Quirilândia, que até então eu não sabia que se tratava do mesmo lugar onde eu já havia ido com o pai desse amigo meu uma vez. E aí essa indicação de Quirilândia foi interessantíssima, e foi onde os seres entendiam pela distância
que dificilmente eu chegaria no local indicado de bicicleta ou a pé. E foi onde surgiram oportunidades, eu comprei essa moto e eu tinha a impressão que eu era até meio protegido, porque graças a Deus, e eu acredito que a esses seres, nunca nada de errado aconteceu, porque na época não tinha nem carta. Mas esse local era uma forma rápida de eu chegar até esse local, e eu comecei a visitar a Quirlândia todo sábado. No ano ali de 98 a 99, meados de 99, eu ia para a Quirlândia praticamente todo sábado de moto. E isso era tarde, não tinha horário, era tarde, era noite. Eu ia no local lá que me foi indicado, que foi nesse lugar que eu batizei tem uma árvore que eu batizei de Árvore da Vida. A imagem vai estar aparecendo aí no vídeo. E um dos contatos que eu tive debaixo dessa árvore, ela foi marcada, o tronco dela, bem no tronco, eu batizei aquilo ali de umbilical, e o tempo todo fica escorrendo uma espécie de uma seiva desse local aí. Isso aí já fomos com pesquisadores lá, enfim, fazer pesquisa lá naquele local. A bússola indicou um magnetismo totalmente fora do comum nesse ponto lá. E é lá que os contatos ocorriam, que a maioria deles ocorriam de dia, a maioria das vezes de madrugada. Muitas vezes eu fui. Hoje já faz um certo tempo que eu não vou lá com essa determinação de contato, com esse intuito de ter algum tipo de contato. Mas eu creio que a última vez que eu fui para contato foi em 2016. Se não me falha a memória, foi 2016. E o contato realmente ocorreu, né? Foi durante a noite. Então Quirlândia é um lugar que foi indicado, esse ponto, que é na região de Quirlândia, não que seja exatamente, por exemplo, onde eu fui com esses amigos, mas é toda a região ali, abrange a região de Quirlândia, que é na zona rural de Bauru. E eu me identifico, essa árvore ela foi feita, serve como uma antena canalizadora para os seres. E é ali que todos os contatos se desenvolveriam na minha vida. Ali eu tive inúmeros avistamentos, muitos mesmo. Teve uma situação, inclusive, que eles permitiram levar outra pessoa lá para conhecer e possivelmente ter algum tipo de avistamento, de contato por lá também. E, enfim, ali é um lugar que foi escolhido por eles, né? E depois a gente passa a analisar, né? Eu moro aqui em Bauru e hoje eu entendo que não é à toa que o radar da Unesp, na estação meteorológica, é localizado ali naquela região ali que vai para Quirlândia. Não é à toa, porque ali realmente é um ponto. Já teve vídeos aqui no canal, né, do Cadorna, que teve avistamentos lá em Quirlândia. Agora, recentemente, eu conheci um rapaz que também disse que teve um avistamento lá. Provavelmente ele vai deixar seu depoimento para nós aqui também. Enfim, isso é um local que foi indicado por eles mesmos, não teve nada a ver com minha escolha. Eles indicaram e foi lá que a maioria dos contatos ocorreram. Ok? Essa pergunta vem de Catanduva, Marinalva Pereira. Como foi aquele contato do dia do seu aniversário que você citou no grupo de ufologia? Muito bem, Marinalva. Bom, eu sempre fui muito bom para recordar as datas das coisas assim, né? Sempre tive facilidade. E esse fato, ele ocorreu no meu aniversário de 7 anos de idade. Eu faço aniversário no dia 10 de janeiro. Então esse fato, ele ocorreu numa quarta-feira, dia 10 de janeiro de 1990. O que ocorreu sempre foi o seguinte: tem um primo meu que ele faz aniversário um dia antes de mim. E nessa ocasião, que era meu aniversário de 7 anos, eu estava completando 7 anos, a minha tia, que é a mãe dele, sempre fez bolo, essas coisas, então ela tinha ido até a casa da minha mãe para preparar o bolo, porque por volta das 7 da noite ia ser o aniversário.
e a gente cortava o bolo de aniversário junto. Esperava chegar a data do meu aniversário, um dia depois, e a gente cortava o bolo junto. Então nesse dia, eu me lembro durante a tarde, eu ter saído para brincar ali na frente de casa, da casa da minha mãe, e ali era só, a frente assim era só mato, né? As casas já haviam sido demolidas, então nessa época ali havia muito mato na frente da casa, e era uma rua sem saída que descia na direção esquerda, para a esquerda assim, não tinha saída. Hoje em dia tem, mas na época, em 1990, não tinha. Então era só mato, barranco, e lá embaixo tinha uma casa, que ainda tem até hoje, que era bem próximo do barranco, assim, então era muito estreito o caminho ali. E o que eu me recordo de ter acontecido nesse dia foi o seguinte, eu saio para brincar, e nesse caso a minha tia já estava na casa da minha mãe, já tinha algum pessoal ali da família, preparando bolo, brigadeiro, essas coisas. E repentinamente eu me lembro até o ponto em que eu vou naquela direção desse barranco. E eu apago, não sei o que acontece. Quando eu recobro a consciência, eu me lembro de eu estar acordando ali, recobrando a consciência dentro de um tambor, semelhante a esses tambor grande que as empresas usam para descarte de EPI ou descarte de vidro, enfim, que são separados com esse tambor grande. Esse tambor ficava na calçada da casa da minha mãe. E era um tambor, já estava inclusive até meio enferrujado, marrom assim, sabe? E ele ficava ali porque o meu pai, pedreiro, ele utilizava quando ele estava fazendo alguma atividade, então ele colocava água nesse tambor, então ele sempre ficou ali, né? Quando não estava utilizando, às vezes ele virava de boca para baixo, mas sempre, geralmente, tinha alguma coisa ali dentro que ele deixava guardado ali. E esse tambor ficava na calçada de cima, eu me lembro de eu acordando dentro dele. E saí, não tinha noção de tempo, como que eu fui parar ali, não me recordo, mas eu me lembro que nesse dia, já fazia algum tempo que a minha mãe estava me procurando. Acho que ela vendo esse vídeo, ela vai recordar dessa situação. E eu acho que eu só não apanhei porque era meu aniversário, porque a minha mãe sempre foi muito rígida, com esse negócio de rua, de brincar e tal. E já fazia, não sei precisar quanto tempo, mas já fazia algum tempo que ela estava me chamando, me procurando. Mas passou, porque era meu aniversário, tranquila, meio que deixou para lá essa ausência. Aí foi normal, ocorreu a festa durante a noite, cortamos bolo. Só que nessa mesma noite, quando eu deitei para dormir, começou a vir, eu e meu irmão sempre dormíamos no mesmo quarto, e começou a vir flashes na minha mente, de uma lembrança, uma coisa esquisita, que eu tinha estado num lugar, eu só lembrava disso, que eu estava de pé, era como se fosse um galpão, um lugar bem amplo, ou algo semelhante a um hangar, algo dessa natureza, e tinha outras pessoas do meu lado, que eram pessoas assim, tudo com a mesma faixa etária de idade que a minha, crianças também, eu tinha acabado de fazer 7 anos. E eu me recordo que eu não tinha movimento de mão, perna, nada, mas eu ficava olhando para frente e vinha um aparelho que na época, com a minha idade, eu entendia que era um helicóptero, porque lembrava muito. Ele tinha a hélice, só que a parte que girava era a parte de baixo, não a hélice. E ele vinha e fazia esse movimento assim, ó. Ele passava na frente do meu rosto, ia, passava novamente, e cada vez que ele fazia esse movimento, isso dava muito medo na minha pessoa. Isso foi repetido várias vezes, e não é, eu estou citando o que estava na minha frente, tinha outros que faziam a mesma coisa. Disso eu lembro nitidamente, só que eu não recordo como eu saí daquela situação. E a outra coisa que eu me lembro, que eu tenho como uma recordação nítida, é de eu estar num outro lugar, só que dessa vez já deitado, com pessoas adultas, e essa pessoa, eu virava o rosto, essa pessoa me mostrava algo semelhante, que na época eu associei com um presépio de Natal, mas aquilo era como se fosse uma maquete, na verdade. Eu me lembro que tinha algumas montanhas, algumas coisas assim, e essa pessoa adulta me mostrava isso. Não me lembro a fisionomia, a aparência que tinha. Eu só falo que era adulta porque era bem mais alto que eu. Então, eu lembro disso.
desse aparelho, semelhante a um helicóptero, que passava na frente do meu rosto. Repetiu várias vezes, ele era azul, da cor dessa pirâmide que eu estou usando aqui, ó. Era muito semelhante a essa cor assim. E repetia esse movimento. E passou. E eu me lembro que depois disso eu peguei um certo trauma de helicóptero. Mas quando eu fui comentar com a minha mãe sobre isso, na época, eu me lembro dela falando para mim assim: ah, você sonha as coisas e pensa que é verdade. Eu me lembro dela dando essa resposta para mim, né? Você sonha as coisas e acha que aconteceu. Só que igual, por exemplo, o meu irmão é uma pessoa boníssima, tem a minha admiração e tudo, mas ele nessa época aí, ele é mais velho, se ele descobrisse algum medo meu, ele era terrível, ele não cutucava. Então toda vez que passava helicóptero, ele sabia que eu tinha medo, ele falava que ia me pegar. Acho que ele vai lembrar disso também. Eu morria de medo do barulho, da hélice do helicóptero, tudo. Mas isso, eu tinha essa lembrança nítida, mas eu não conseguia entender em que momento que isso aconteceu e onde isso aconteceu. Então foi isso. E com o passar dos anos, né, as coisas, eu fui envelhecendo, isso foi ficando para lá. Foi ficando para lá, mas isso eu nunca esqueci disso. E já depois dos contatos ocorrerem, já na fase adulta, em 2012, eu venho a ter um contato que foi, a primeira vez foi através de projeção extrafísica, de projeção, como se fosse uma projeção astral que esse contato se desenvolveu. A segunda vez foi através de uma visita de dormitório, que é o que é chamado hoje em dia, é o que os seres mais vêm fazendo para contatar ou dar sequência em algum contato. Onde eu fui levado para dentro dessa nave, e lá dentro eu conheci dois seres chamados Patan e Jollerman. O Jollerman é um garoto aparentando ter os seus 10, 12 anos de idade. Muito educado, muito atencioso. Ele me mostrou diversas coisas dentro desse ambiente aí e pediu para que eu aguardasse até que o pai dele viesse me receber. Então quando eu perguntei para ele se ele estava sozinho, ele disse que o pai dele estava com ele, mas num outro compartimento, ou seja, numa sala diferente de onde a gente se encontrava. E aí quando o pai dele entra na sala, que isso ocorreu em 2012, um baita de um homem zarrão, mais de 2 metros de altura, magro, cabelo preto penteado para trás, a pele bem clara, cabelo grisalho aqui, ó, para cima das orelhas, grisalho aqui, e ele estendeu a mão na minha direção. Eu já havia me apresentado para o filho dele, que é o Jollerman, e aí eu perguntei assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou o Patan. Eu falei: Patan de onde? Ele falou: de Capela. E aí a hora que eu fui me apresentar para ele, dizer o meu nome, ele disse assim: eu sei quem você é, Kabbalah já me falou de você. Essa foi a resposta que ele me deu. E aí, ao decorrer desse contato, foi me mostrado algumas coisas que haviam naquela sala, alguns painéis, monitores, e foi me mostrado um aparelho, isso foi muito interessante, que Patan e o Jollerman disse que aquele aparelho serve como uma máquina de teletransporte. Então, um determinado momento do diálogo que estávamos tendo, ele vira para o filho dele e ele fala assim: Jollerman, me traga uma mazurca. E aí ele vai, o Jollerman pegou esse aparelho em um determinado lugar, mais ou menos o tamanho de uma garrafa PET, deu na mão do Patan, o Patan encaixou esse aparelho num monitor, num painel que tinha ali, de frente a um monitor, e ele deu um giro mais ou menos de 90 graus naquilo ali, e nesse momento que ele girou, acendeu uma bola luminosa na ponta desse aparelho. E o Jollerman afastou uns 2, 3 passos assim, e eu fui junto com ele. E aí o Patan coloca a mão nesse aparelho e aquilo suga ele dentro desse giro, suga ele para dentro daquilo, e em frações de segundo ele apareceu lá no fundo da sala.
E eu percebi isso porque o Jollerman olhou naquela direção, então eu também olhei e eu já vejo o Pata vindo daquela direção. E quando ele se aproximou, ele disse que aquele aparelho seria utilizado para transportar as pessoas, teletransportar as pessoas escolhidas aqui na Terra, no momento em que o planeta sofresse um grande abalo. Era aquele aparelho que seria estrategicamente distribuído em vários pontos do planeta e que ele tinha a capacidade de teletransportar até 5.000 pessoas. Essa foi a explicação que ele me deu sobre esse aparelho aí. Em seguida, quando ele perguntou algumas coisas sobre o meu cotidiano, eu então perguntei para ele se em algum momento eu já o havia conhecido no passado. E aí ele disse que sim. E aí a resposta que ele me deu foi a seguinte, que sim, que eu já havia sido contatado por eles, só que eu fui sugestionado a esquecer, porque a minha família não entenderia e era para não badernar a minha memória. Ufa, finalmente essa palavra saiu, porque toda vez que eu tento contar essa parte da história, eu não me recordo a palavra, mas foi isso, para não badernar a minha memória. E em seguida eu tive a lembrança desse dia do meu aniversário. O que eu não sei responder para você, Marinalva, eu não sei te responder a maneira que eu fui levado e trazido de volta. Não tenho a menor ideia disso. Infelizmente eu não tenho como dizer. Porque mesmo ele me confirmando que houve esse contato na minha infância, eu não me recordo como ele ocorreu naquele momento. E como eu fui deixado dentro do tambor também, eu não me recordo. Mas foi isso que aconteceu. E isso ocorreu no dia 10 de janeiro, era uma quarta-feira de 1990, ok? Pergunta de Eliel Pires, Paraná. Gostaria de saber se a Bíblia fala de ETs e se eram eles em passagens como a de Elias. Pergunta, Eliel. Eliel, é o seguinte, eu gosto de responder as coisas baseada no conhecimento que eu tenho em contato com os Erepsidanianos, que foi o povo, a raça que mais se comunicou comigo ao decorrer desses 20 e tantos anos aí de contato. Como eles nunca me disseram, o Zuyan nunca me falou que se tratavam deles, da presença deles naquela época, então eu prefiro não fazer um casamento da ufologia com a religião. A Bíblia é um livro sagrado, todos nós sabemos disso, e em várias passagens, né, assim como ela fala de Deus, ela fala de seus anjos, ela fala de aparições, de fenômenos aéreos, vamos dizer assim, com o linguajar de pessoas da época. Então, se você for perguntar para mim na base da especulação, eu diria que eu acredito que sim, que eram esses seres sim, tanto na passagem de Elias como na de Ezequiel. Ele descreve praticamente um disco voador na visão dele, que ele estaria vendo ali, né? Inclusive teria deixado marcas no solo, os seres viventes que desceu daquela nuvem, né, que ele descreve que teria parado ali na margem do rio Quebar. E não só ele, como tantas outras passagens, como a do próprio Elias, que foi trasladado na carruagem de fogo. Então, quando você pensa assim em anjos, talvez necessitando desses veículos para se locomoverem, pode ser uma coisa assim meio que dentro do conceito que nós temos de anjos, talvez eles não necessitassem desses veículos. Ou se necessitassem, não sei, porque às vezes me parece que Deus não é porque ele é todo poderoso e criador de todas as coisas, que ele não se utiliza da tecnologia. Se você for avaliar a Urim Tumim, coisas assim que funcionava como uma espécie de uma bússola, né? que Urim Tumim era um objeto meio que de adivinhação que os profetas utilizaram, mas ele foi algo feito pelo próprio Deus.
né? Assim como em outras religiões falam de Aliarona, que era uma espécie também que funcionava de acordo com a fé, né? Dava a resposta que eles precisavam. Era uma tecnologia. Então, eu não sei, talvez esses seres ou esses anjos que a Bíblia descreve utilizam de tecnologia também, de veículos, né? Não se sabe. Mas se um dia, em qualquer contato que eu tiver, o Zuyan me afirmar isso, que realmente eram eles, eu vou defender com unhas e dentes, porque o Zuyan sempre foi muito original, muito autêntico no que ele diz, muito firme nas suas mensagens que me foram deixadas, né? Então a minha posição é essa. Se você perguntar para mim, eu acredito que sim, mas eu prefiro não fazer esse casamento porque eu posso estar enganado, né? O Zerepes Daniano nunca me confirmou isso, tá? Pergunta que vem de Campinas, feita pela Joelma Cândido. Qual a distância desse planeta da Terra? Imagino eu que ela esteja perguntando ao planeta do Zerepes Daniano, né? Que distância fica da Terra? Aproximadamente 2.500 anos-luz daqui. Isso foi uma informação passada pelo próprio Zuyan Starimiani, e ele usou como referência a constelação de Orion, a estrela do meio da constelação de Orion. E ele diz que Erebus Eridani fica atrás da estrela do meio da constelação de Orion. Está localizado o planeta Erebus Eridani, que é um planeta que tem inclusive 9 vezes, pasmem vocês, tá, galera? 9 vezes o tamanho do planeta Terra. Isso é uma coisa que foi dita pelo próprio Zuyan Starimiani, tá? E mais um detalhe que eu gostaria de citar é que ele diz que existe a constelação de Orion e também existe o planeta Orion. Muitas pessoas têm o costume de falar Orion, né? Mas eu até falei, quando ele disse Orion, fui meio que corrigir e acabei sendo corrigido. Ele disse que se pronuncia dessa forma mesmo, Orion. E fez essa diferença entre o planeta Orion, existe o planeta Orion e a constelação de Orion, que é a que ele citou. Assim como existe também, as pessoas confundem quando eu falo, é importante eu dizer, existe a constelação de Epsilon Eridani, assim como existe o planeta Erepsur Eridani, que são coisas diferentes, que é de onde vem o Zuyan, ok? Então, é isso, 2.500 anos-luz daqui. Essa pergunta vem de São Vicente, Paula Ferraz. Já te fizeram algum mal? Olha, Paula, os seres extraterrestres nunca me fizeram mal algum. Nunca, muito pelo contrário. Eu já passei por experiências de cura envolvendo esses seres, né? Que eles foram um precursor de uma experiência que eu tive e que na onde aconteceu uma cura no meu corpo. Então a resposta é não, nunca me fizeram mal, já me deram informações de coisas ruins que iriam acontecer na minha vida. A perda do meu pai foi uma delas, que na época eu comentei com uma amiga minha, posso até citar o nome dela, que é a Érica, e eu comentei que os seres tinham falado aproximadamente quando ia ocorrer, e, tipo assim, é uma coisa que eu jamais imaginei que realmente fosse acontecer, e aconteceu dentro da escala de tempo que eles deram. Então foi uma coisa ruim, mas foi uma coisa que era para eu me preparar, e, enfim, para quando acontecesse. E é por isso que quando aconteceu eu realmente estava preparado para receber aquela notícia. Pergunta aqui do Eduardo Pompeu. Em que ano, Eduardo Pompeu de Piratininga, em que ano você teve seu primeiro contato? E o último? Em
que ano ocorreu o primeiro e o último contato. Foi no início dos anos 90, como se você estivesse se referindo, né, a contato com seres e não apenas visual. Foi final dos anos de 1989, início dos anos 90, né, ali na Vila de Santa Luzia, ali em Bauru. E o último contato também visual foi em 2018, que foi com um ser chamado Balton, né, que foi um contato visual, onde houve uma comunicação telepática muito gratificante e me foi passado algumas informações também. Isso aí foi bastante interessante, inclusive esse contato foi citado em um livro que foi escrito sobre as experiências que eu tive. Então foi isso, no início dos anos 90, né, finzinho ali entre 89 e 90 e 2018. Olha só, a pergunta aqui da Yasmin Caroline Soares, que é minha filha. Beijo pra você, filha, pai te ama. E a pergunta também do Leandro Souza, de Lins, da cidade de Lins. E a pergunta do João Guilherme, de Conservatória, que se eu não me engano é Rio de Janeiro, não está especificado aqui. A Conservatória é Minas Gerais ou Rio de Janeiro? São exatamente as mesmas, né? Tá escrita de forma diferente, mas a resposta é a mesma para essas três pessoas que perguntaram. E a pergunta é a seguinte: o que mudou na sua vida depois do seu primeiro contato e o que você pensou quando tudo estava acontecendo? Então a pergunta, a resposta para vocês é a seguinte: eu até os meus 18 anos aproximadamente, eu era uma pessoa muito estourada, muito estourada no sentido de eu tenho um temperamento muito curto. E com 18 anos eu já havia tido os meus contatos, né? Já havia acontecido o meu primeiro contato, o meu primeiro avistamento de nave, que eu pude identificar que se tratava de uma nave extraterrestre, foi em 1996. E na época eu estava com 13 anos, tinha acabado de completar 13 anos quando aconteceu isso. Então, quando houve o primeiro contato, eu achei tudo aquilo fantástico, mas ao mesmo tempo eu queria guardar aquilo só para mim, né? E aí os seres vinham e falavam que eu tinha que mais falar do assunto, que eu tinha que falar do assunto a todo tipo de pessoa e que as pessoas certas iriam me ouvir. Então foi difícil nesse sentido. Então eu achava que era complicado para eu falar disso, porque é um assunto que a maioria das pessoas não levam a sério, não acreditam, acham que você está inventando, enfim. Então eu me senti muito à vontade depois de 2002, que foi quando foi feito o implante no meu pescoço. Então daquela data de setembro de 2002 para frente, eu já era uma pessoa muito mais equilibrada, eu era uma pessoa muito mais... Eu falava do assunto de uma forma muito mais consciente, né? Já tinha ganho mais maturidade também. Então foi isso. O que mudou é que, digamos assim, eu fiquei bem menos uma pessoa mais controlada para algumas situações. Isso foi o que mudou. Isso nunca me trouxe nenhum tipo de ganho financeiro, isso nunca me trouxe nenhum tipo de status, tipo, nossa, ele tem esses contatos, ele realiza esse ou aquele fenômeno. Isso nunca me exaltou em nada, mas é algo que por alguma razão veio acontecer comigo. Eu tenho tantos membros na família, né, e comigo que o negócio se desenvolveu, pelo menos de forma consciente. Então eu acatei isso como a minha realidade, cada um tem a sua. Então essa passou a ser a minha, e eu, até os dias de hoje, eu lido com isso muito bem, né? Acho que é de uma forma até bastante
Na minha vida isso é tão presente que hoje a naturalidade sobre o assunto ufologia ela é algo que passa até despercebido na minha vida. Às vezes eu nem dou conta de tudo que já me aconteceu e de possíveis coisas que vão acontecer ainda voltado para essa natureza da ufologia. Mas então é isso, o que mudou é isso, eu me tornei uma pessoa muito mais calma, mais tranquila, amadureci bastante em relação a esse assunto, porque antes eu só falava nisso. Pessoas que me conheceram antigamente sabem, né, que eu só falava esse tipo de assunto, e hoje em dia é uma coisa que eu tenho muito mais controlado dentro de mim. Muitos contatos visuais que eu tive, muitas das vezes eu nem comentei com ninguém. Eu estive em Quirilândia, por exemplo, várias vezes sem ter comentado com ninguém. Então isso se tornou algo na minha vida que faz parte de mim, até quando eu existir vai ser assim.